esgoto, né, da AB Santa Catarina, trazendo aí um tema bastante desafiador, né, para todos que são de concessionárias, que trabalham com tratamento, que operam sistemas de esgotamento sanitário, que soluções adotadas, né, para minimização de odor em sistemas de esgotamento sanitário. Né? A Câmara Temática, ela tem como objetivo, né, só lembrando aqui, o compartilhamento de informações, né, de experiências, cases de sucesso e também de insucesso, né? A ideia é que nós façamos essas reuniões para trocar informações, experiências, para que nós possamos disseminar todo esse nosso conhecimento e estar nos unindo e nos auxiliando, né, nesses nossos desafios. Hoje nós temos aqui conosco, né, a Janaína, da Sanepar, a Fabiana, do SAMAI de Jurerê Internacional, e o Diego, do SAMAI de Jaraguá do Sul. Bom, nós faremos as apresentações, mas já dando boa tarde, né, a todos que estão no virtual, vocês fiquem bem à vontade para participar, para trazerem suas contribuições, fazerem seus questionamentos, podem utilizar o chat, que nós vamos estar organizando as perguntas e as colocações para que ao final das apresentações a gente possa transmitir aos apresentadores, tá bom? Bom, vou apresentar um pouquinho os nossos convidados, né? A Fernanda Janaína Oliveira Gomes da Costa, engenheira na Gerência de Pesquisa e Inovação da Sanepar, engenheira de alimentos e engenheira química, possui especialização em saneamento ambiental, mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, doutorado em engenharia de alimentos, e ela vai nos trazer um pouquinho sobre o controle de odores em estações de tratamento de esgoto. Está conosco também a Fabiana Valois Thyssen, coordenadora da qualidade do Sistema de Água e Esgotos de Jurerê Internacional, engenheira sanitarista e ambiental, mestre em engenharia ambiental, e nos apresentará o case, né, de utilização de biofiltros em Jurerê Internacional. Também estamos com o Diego de Carvalho, ele é técnico em operação no SAMAI de Jaraguá do Sul, é engenheiro químico, especialização em educação e gestão ambiental, mestre em química aplicada, e nos apresentará o case de aplicação de produto químico à base de hidróxidos para controle de odores na ET Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul. Agradeço imensamente a participação de vocês, aceitarem esse convite, e fiquem bem à vontade, tá? Para fazer as apresentações. Podemos começar com você, Janaína, fique à vontade. Ok, vou compartilhar. Estão vendo? Sim, Janaína, tudo certo. Ok. Então, primeiramente eu queria agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas experiências. Essa área de odor, ela realmente é uma área que a gente tem procurado alternativas, porque elas não estão prontas ainda no mercado, na maioria das vezes. Então, a gente tem várias frentes, né, e vários desafios a serem vencidos. Então, eu apresento para vocês hoje o controle de odores em estação de tratamento de esgoto. Eu trabalho na Sanepar, na gerência de pesquisa e inovação, na diretoria de operações, e vou falar um pouquinho do que a gente tem aqui. Então, a maioria dos nossos reatores, eles são do tipo ARB, né, ou HALF, que são reatores anaeróbios, e ele tem as vantagens, né, de utilizar pouca área, consumir pouca energia, tem um baixo custo de instalação, e a manutenção também reduzida, e além de gerar um lodo jamais estabilizado. Mas, em contrapartida, a gente tem, então, os subprodutos, como lodo, espuma e biogás. E no biogás, ele é acompanhado, tem aqui o H2S e os demais itens de odores. Então, o sistema anaeróbio, ele tem, então, essa formação,
formação de gases, que tem os odores que são então, emitidos. E esses gases, eles podem ser de diferentes fontes, né, sendo indicativo e mau odor em ETE é o gás sulfídrico, que ele é formado na sulfetogênese. Ele é incolor, ele tem um cheiro similar ao podre, e ele ainda tem as suas características de toxicidade, né, com uma percepção muito baixa, né, em torno de ppm, e além dele, existem outros compostos que caracterizam o esgoto com odor, como amônia, e ácidos graxos. Então, numa ETE, principalmente nos que a gente tem de reator anaeróbio, a gente tem essas emissões, né, que elas variam de acordo com as condições operacionais do processo, então, quando tem uma limpeza de escuma, uma abertura de tampa, uma manutenção, a gente acaba tendo eventos maiores, fora os eventos já normais. As condições meteorológicas também influenciam, né, períodos chuvosos, então, a diluição de esgoto, onde os gases também são gerados em menor quantidade. E esses gases, eles acabam tendo impacto, né, sobre, possivelmente, né, com a operação na população. E a gente tem buscado, então, medidas para evitar e amenizar a formação. Janaína, só uma interrupção rapidinho. O som está um pouquinho abafado. Deixa eu tentar aumentar aqui. Está ouvindo melhor? Vamos lá. Fale mais Então, alguma o que a coisa. gente tem são estações de tratamento de esgoto que estão cravadas na cidade. Então, nós temos aqui uma alta densidade populacional em todos os lados e, consequentemente, em alguns momentos recebemos reclamações e, por isso, precisamos, então, intensificar os processos de controle de odores na ETE. Então, nós temos um exemplo aqui de uma ETE em que a nossa emissão pontual, que seria, né, um queimador, ela é muito menor em relação a toda a área da ETE, que é a emissão fugitiva, e isso é importante destacar para a gente poder discutir depois os métodos de monitoramento e também de controle. Como eu disse, a gente recebe, então, as reclamações por diversos canais de comunicação, pode ser por um número 0800, pode ser por um e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser na própria ETE. A gente acaba tendo esses canais, então são centralizados e direcionados, então, para que eles sejam atendidos. Então, aí acaba ocorrendo, então, consequentemente, uma pesquisa de campo, com entrevista, questionário, reunião comunitária, onde a gente avalia as reclamações, realiza monitoramento, chama a comunidade e avalia as melhorias que a gente pode estar realizando e mostrando para a população do que se trata o tratamento, leva essa população, né, faz visitas guiadas na ETE para que eles possam entender o processo e o que a gente está fazendo para melhorar. Então, como eu disse, a princípio a gente começa pelo monitoramento diagnóstico, que é tentar identificar os principais pontos de emissão. Nós temos, então, basicamente, dois principais equipamentos, que seria um equipamento aqui mede na ordem de ppm, e um equipamento na ordem de ppb, ppb e ppm. E, então, a gente usa a técnica de gradeamento, onde a gente divide a ETE em quadrantes e seleciona as arestas, então, aqui como pontos de monitoramento. Então, a ETE é percorrida com esses equipamentos. E depois, com esses resultados de H2S mensurados, a gente faz, então, aqui uma curva de dispersão e aloca, então, na planta da ETE, onde a gente consegue identificar os maiores pontos de emissão, né, de geração, que a gente precisa atuar. Então, esse é um monitoramento que a gente usa para gestão, né, para poder auxiliar a área operacional, onde eles precisam melhorar, fazer investimentos, ou até mesmo uma troca de métodos de operação. Então, dentro disso, a gente apresenta, então, para a operação, algumas alternativas de controle de odor. Então, nós temos aqui a linha do tratamento, né, do controle no meio atmosférico e no meio líquido. No meio atmosférico, a gente tem atuado no enclausuramento, nos biofiltros, torre de absorção, filtro, lavador de gases e também bastante na queima eficiente. E no meio líquido, os produtos químicos, como peróxido de hidrogênio, nitrato de cálcio, gás
cloro, os sais de ferro, né, a movimentação ali, a alteração do pH e também na recuperação dos gases dissolvidos. Então, tudo isso a gente realiza de modo a monitorar, diagnosticar e também deixar normatizado na empresa para que as pessoas possam ter as diretrizes e seguirem nas suas unidades operacionais. Então, no enclausuramento, a gente tem estudado diversos tipos de tampa, seja plana, deslizante, em diversos materiais, em ferro, em PAD, em borracha. Então, ainda não temos bem definido o melhor modelo, mas a gente já tem bons resultados e já conseguimos assim, definir já uma rotina de manutenção. Ela tem que ser realmente feita e não só realizada, né, quando já tem algum dano, ela tem que ser feita de forma preditiva. Nós utilizamos também a cortina verde, né, que destaco aqui para a cortina verde natural, onde as árvores elas são plantadas de acordo com a sua estratificação, alcançando então alturas diferentes, verticalizando então os maus odores para que eles sejam direcionados para as camadas mais superiores. Nós temos então aqui já um manual técnico, né, que traz de como ela deve ser implantada, essa cortina verde natural, as espécies, as distâncias, os períodos de plantio. Então, já é um material já consolidado e que a gente tem já implantado na maioria das vezes. No entanto, o que a gente tem percebido é que, em alguns momentos, essas cortinas elas ficam com falhas, por diversos motivos. Seja alguma queima, seja uma morte de planta, ou seja, ainda no período de implantação, a gente tem utilizado, então, a cortina verde artificial. Ela é um sombrite que ela é instalada, então, só nesses casos em que os sistemas estão com falhas, até que as novas plantas consigam se manter, crescer e fechar mesmo realmente a cortina. E também alguns experimentos aqui nos barracões de lodo. Então, em termos de produto químico, nós também temos o peróxido de hidrogênio. A gente consegue, então, a dosagem nas canais de saída de efluente com uma eficiência superior a 80%. Hoje, ela é a que a gente mais utiliza pela sua praticidade e eficiência que a gente consegue ter. Testamos e temos outros produtos também, alguns com melhores resultados, outros com menos resultados, menos eficientes. Mas também é importante destacar, porque já ajuda de onde partir, né, nas próximas tentativas. Então, nós usamos também aqui o hidróxido de cálcio. A gente tentou utilizar ele direto na entrada do reator e também no sistema preliminar. A nossa fixação, né, então a gente conseguiu em torno de 55% do H2S ficou fixo. Hoje a gente tem trabalhado com uma combinação de hidróxido de cálcio seguida de peróxido de hidrogênio, que ainda está em fase de avaliação, mas tem mostrado já bons resultados. Nós avaliamos bastante os sais de ferro por vários meses, em vários sistemas diferentes, o que a gente acaba tendo como resultado final é a gente para de usar, porque a redução ela tem sido um pouco baixa, né, de 30%, e menor do que os outros produtos químicos, e ele acaba promovendo, então, um lodo mais fino, que acaba flotando e saindo do reator, e a gente acaba perdendo o lodo e acaba comprometendo o tratamento. Então, a gente está tentando ainda entender esse processo para poder utilizar. Nós já fizemos também alguns estudos, e já é um processo que a gente utiliza aqui, principalmente em redes, a utilização de nitrato de cálcio. Então, nós fizemos uma otimização de dosagem, nós estávamos com problemas de formação de H2S já na rede, principalmente em redes mais longas e em locais mais quentes, e com nitrato, uma dosagem otimizada, a gente conseguiu uma redução de 95% superior, né, 95%, e hoje esse sistema ele já está bem evoluído, com dosagem automática, com medição online do H2S, já ajustando a dosagem na elevatória para que ele possa seguir na rede sem causar odores no decorrer do caminho até a rede. Ainda temos a possibilidade de utilização, né, de gás cloro, né,
tem uma alta eficiência, mas a gente tem reduzido bastante a troca do peróxido. E também tem o sistema de aeração de lagoas, que tem ótimos resultados, de redução maior que 95%. Temos também os biofiltros. Fizemos avaliação de vários tipos de recheios, chegando a uma melhor composição, principalmente por turfa e carvão. E também observamos, né, que com o polimento na torre de absorção, o controle de odor ele fica aqui próximo dos 99%, sendo um sistema bem eficiente, com um consumo de baixa energia, sem produto químico. E também temos em algumas vezes o lavador de gases, normalmente atuando aí com uma solução alcalina e atingindo uma redução de sulfetos de 90%. Também realizamos estudos com o sistema de biotip para purificação de biogás. Né? Conseguimos, então, ter uma redução de 73% no H2S e identificamos até o tolueno, conseguimos, então, reduzi-lo, né? Um sistema aqui com RINS, com uma solução de alimentação controlada, né? E houve um desenvolvimento de biofilme e chegamos, então, a essas eficiências. Também trabalhamos bastante no desenvolvimento dos queimadores clausurados, né, porque observamos que no flare a queima ela é uma eficiência de 50%, principalmente para o tombamento de chama e até a chama apagar. Então, no queimador enclausurado, a gente consegue ter uma eficiência de 99% na remoção do H2S, né, porque a gente consegue aqui controlar a temperatura que fica superior a 800 graus e o tempo de residência superior também a 0,75 segundos, o que promove, então, a distribuição desses gases odoríferos. Um outro estudo também que nós realizamos e seguimos ainda com os estudos é a recuperação do biogás dissolvido. Então, aproximadamente 20 a 30 miligramas por litro de biogás, ele fica dissolvido no efluente de saída dos nossos reatores. Então, para obter então, uma eficiência energética e conseguir um melhor aproveitamento do gás e reduzir o odor também, né, nós avaliamos técnicas de recuperação do biogás dissolvido, onde conseguimos recuperar 75% de metano e 50% do H2S. E esse projeto, então, ele visa aumentar a eficiência energética da rede e reduzir o consumo de produto químico no controle de odores. E, resumidamente, o que a gente tem trabalhado na Sanepar é que o problema, né, o processo do controle de odor, ele seja alcançado na ETE é a solução integrada, né, onde a gente aplica várias dessas técnicas que eu apresentei para poder alcançar um bom resultado e diminuir o possível impacto na população. Então, principalmente então, no clausuramento, seja do sistema preliminar, seja do sistema preliminar, seja dos reatores, seja aqui do lodo, como também a implantação das cortinas verdes natural, que temos aqui do lado, e aqui também colocamos uma cortina verde artificial para poder conter as falhas que nós tínhamos na cortina natural. Fazemos também a dosagem de produto químico para controle de odor líquido e também o tratamento e a destruição dos gases, né, de forma direcionada. Então, direcionamos o biogás aqui ao queimador e os gases residuais capturados aqui nos reatores, eles vão então para um sistema de biofiltro. Então, com essa solução integrada, a gente tem bons resultados e reduzindo significativamente, né, os problemas com a vizinhança e melhorando, então, a harmonia da empresa com a população. Bom, eu apresentei de forma geral, a gente pode entrar depois um pouco mais em detalhes nas perguntas. E aqui fica o meu contato para vocês, se tiverem alguma dúvida além aqui do processo, vocês possam estar me contactando. Acho que é isso. Obrigada, Janaína, pela apresentação.
é possível verificar aí o universo de possibilidades, né? E obrigada também pela sua disponibilização do e-mail, eu acho que isso é bem interessante. Imagino que tem aí bastante opções para serem utilizadas e entender um pouquinho mais esses resultados vai ser bem interessante, né? Bom, Fabiana, agora a palavra está com você, pode iniciar sua apresentação. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar minha tela, apresentação. Bom, vou apresentar um pouquinho do sistema de água e esgotos de Jurerê Internacional, a princípio, mais especificamente com relação ao sistema de esgotos, né? Hoje temos a estação de tratamento de esgotos. A princípio, deixa eu falar um pouquinho, o SAI de Jurerê não é SAMAI, só corrigindo, ele é uma unidade da Habitasul Empreendimentos Imobiliários. A Habitasul é a empresa empreendedora do loteamento Jurerê Internacional. O SAI é uma unidade que atende tanto captação, tratamento e distribuição de água potável, quanto a coleta, tratamento e a disposição final do efluente tratado, após desinfecção. Então, basicamente, no sistema de esgotos, temos a estação de tratamento que recebe os efluentes tanto por rede de esgotos convencional, e ali a gente conta com 9 elevatórios de esgotos que vão bombear o seu fluxo, dependendo da quadra, dependendo da sua localização, para uma próxima elevatória ou diretamente para a estação de esgotos, né? É o caminho final. E a gente conta também com uma rede de coletas de esgoto a vácuo. Ela é uma rede com pressão negativa, ela atende em torno de 20% aí do empreendimento. O efluente, então, é sugado para uma elevatória e essa elevatória, sim, bombeia novamente para a estação de tratamento de esgoto, onde o efluente é tratado. E temos também o sistema de tratamento individual, que também representa em torno de 20% do sistema de esgotos do empreendimento, né? Ele conta com fossas sépticas, onde um tratamento acontece dentro de cada lote. A rede de coleta convencional de Jurerê, ela representa, então, em média, 60% da coleta de esgotos de Jurerê. Aqui eu tenho por gravidade, né, a coleta de esgoto convencional, um pequeno esquema, um desenho esquemático dos fluxos do esgoto entre as elevatórias e na rede. A gente tem biofiltros aplicados principalmente nas elevatórias de fronte à praia, na estação de esgotos e numa elevatória específica dentro do bairro, que é um pouco maior, a elevatória 8, aqui no cantinho, que ela recebe um grande volume de efluentes. As elevatórias, então, contam com bombas, sempre 2 bombas, né, uma principal e uma reserva, com quadro elétrico, e eles são também automatizados, é um sistema automatizado, com monitoramento remoto dessas elevatórias, todas ficam aqui na sala de controle na estação de tratamento de água, onde a gente controla tanto os níveis de elevatórias, quanto também o próprio monitoramento da estação de esgotos e da estação de água, né? A instalação dos biofiltros, então, são nas principais elevatórias onde a gente tinha as maiores reclamações e problemas com odores. Então, aqui é só um desenho esquemático de como funciona o biofiltro, essa coleta de gases. Acho que tem um desenho melhor depois dos biofiltros, né? Eles têm uma estrutura com um sistema de irrigação no seu topo. O meio suporte que nós utilizamos é a turfa e o cavaco como a base, suporte, né? Onde temos uma sustentação em concreto perfurado com um fundo falso, onde ali a tubulação, onde aqui são coletados os gases, né? Ou são lançados os gases para serem tratados aqui de forma ascendente. Temos as estruturas de medição da umidade desse meio filtrante e também da velocidade do gás que está adentrando ao biofiltro. Todos contam com uma caixa d'água para fazer a umidificação periódica desse meio filtrante. E os equipamentos utilizados devem ser resistentes à corrosão.
O que ocorre na biofiltração é uma degradação biológica dos poluentes, é realizada por micro-organismos aeróbicos que são sustentados por esse meio sólido poroso. Então, a turfa é um ótimo material para enchimento desse biofiltro. Ele realiza a retirada dos poluentes, usando-os como alimento para se desenvolverem e geram os resíduos inertes, como gás carbônico e água. Esse biofiltro formado no material de suporte é o local onde ocorre a transferência da massa gasosa do poluente e de oxigênio para a massa líquida. Então, essas substâncias são utilizadas por esses micro-organismos aeróbios e são transformados em produtos inertes, como falei anteriormente, dos gás carbônico e água, e outros menos poluentes, como os compostos inorgânicos. E aí, com isso, a gente minimiza os efeitos lá do gás sulfídrico, principalmente, né? Os principais parâmetros de controle que temos é a umidade do meio suporte, os nutrientes. Então, a gente faz, para um bom desenvolvimento dessa camada, a gente tem que fornecer um nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo. Aqui em Jurerê Internacional, a gente irriga com um efluente bruto, o próprio efluente da estação de tratamento, né, de esgotos, para fornecer esses nutrientes necessários. O material suporte, acho que o meio suporte eu já falei, que é a turfa. Ela possui grande superfície específica, então garante garante que o biofilme um maior contato com o poluente, acelera o processo. O controle da temperatura é importante também, porque ele influencia nas reações entre os micro-organismos e os processos metabólicos. A princípio, eles atuam numa faixa entre 20 e 30 graus, então, dentro da nossa realidade aqui, essa temperatura é bem controlada. A umidade é um dos parâmetros mais influentes para a eficiência desse processo, desse tratamento. Ela deve estar em torno de 40% e 60%, uma umidade gravimétrica, né? E, então, por isso que a gente tem a necessidade da aspersão de água e o controle bem forte nesse sentido. E os micro-organismos ideais para degradação do poluente variam de acordo com as características. No caso, a inoculação que a gente faz aqui é feita com o próprio efluente que adentra a estação de tratamento de esgotos. Esses biofiltros, eles estão instalados, então, são 5 principalmente que a gente controla, 6. São 3 de frente à praia, o biofiltro 2, 1 e 3. E um biofiltro que é no hotel, que é próximo à elevatória que temos de operação da Habitasul, que é o Hotel Jurerê Beach Village, fica localizado fisicamente em Jurerê tradicional, mas ele é de uma operação do SAI também, o sistema de esgoto também atende esse hotel. O biofiltro 8 é localizado no meio do bairro, então ali recebe um grande volume de efluentes, então tem bastante interferência de odor. E o biofiltro na estação de esgoto, que a gente chama de biofiltro 00, que é o maior de todos. Aqui uma pequena foto, mais ou menos como eles ficam. Esse maiorzinho, esse aqui da esquerda é o maior de todos, é o que fica na estação de esgotos. Esses outros são que estão instalados na rua, né, próximo à praia, em frente à praia. A gente sempre comenta, assim, que um problema de odor de frente à praia de Jurerê Internacional não é um problema simples, né? Afinal de contas, são casas de alto padrão e ninguém quer ter uma elevatória de esgoto. Às vezes é um assunto muito discutido, né? Ter uma estação de esgoto ou ter uma elevatória de esgoto próxima é a maior reclamação do odor. Então, os biofiltros, eles trouxeram um resultado muito positivo. A gente teve uma redução tremenda, enorme. A gente não tem, posso dizer que 99% do tempo a gente não tem problema com odor nessas elevatórias, né? Os resultados aqui, então, a gente tem como medição do meio suporte a troca dessa turfa a cada 3 anos. Os nutrientes são avaliados conforme os gases, né, os teores de hidróxido de sódio, né, do gás sulfídrico, desculpa, na tubulação dos gases tratados. A temperatura sempre gira em torno de 20 a 25 graus. A umidade a gente consegue manter entre 25% e 45% com a irrigação do meio filtrante 2 vezes por semana.
Eles são irrigados com efluente bruto uma vez ao ano, então isso fornece adequadamente os nutrientes necessários para o bom funcionamento, e isso com o próprio efluente. Esses principais parâmetros, essas frequências e essa operação foi ao longo dos anos, e desta forma a gente consegue manter adequados os resultados para tratamento de odores e redução drástica de reclamações ou comentários com relação a isso. E por último, falando um pouco da estação de esgotos, por lodos ativados, é uma operação também automatizada. Nós temos o lançamento de efluente de esgotos em solo. Temos todos os controles ambientais, então, inclusive os controles que fazemos dos odores ou dos biofiltros por laboratório próprio do SAI. E contamos também com as certificações 9001 e 14001, então todas essas frequências e monitoramentos, elas estão dentro do nosso sistema de gestão, então temos estipulados responsáveis, frequências de calibrações dos equipamentos que a gente vai fazer as medições, então são todos confiáveis. Isso é bastante importante, não só para esse monitoramento de odores, mas também todos os outros monitoramentos que a gente faz de controle da qualidade dentro da área de atuação do SAI. Aqui um esquema de como a gente monitora os reatores de esgotos, a área de irrigação do efluente tratado, pós-tratado, e deixo também igualmente a Janaína no meu e-mail, caso eu passei rapidamente a apresentação, mas tem alguma dúvida que a gente não consiga esclarecer nesse encontro, podem entrar em contato, tem um site também de Gererê, que tem bastante informação sobre a nossa atuação lá também. Era isso. Obrigada, Fabiana. Obrigada pela apresentação, esse compartilhamento de informações, né? O SAI Jurerê já atua com biofiltro há muitos anos, né? Então, acho que é um excelente exemplo, um modelo para que nós possamos conhecer, né? Conhecer, se aprofundar e, de repente, até disseminar essa prática aí para outras unidades. Agora eu vou abrir a palavra para o Diego. Diego, você pode ficar à vontade com a sua apresentação. Ok, todo mundo me ouvindo, né? Tudo certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, falo SAMAI de Jaraguá do Sul. Breve apresentação, né, do nosso SAMAI foi criado em 1968, inicialmente com água e esgoto sanitário. Em 2018 assumiu os resíduos sólidos e em 2020 abraçou o último pilar do saneamento básico, que é a drenagem urbana. Os números macros de atendimento do SAMAI de Jaraguá do Sul, 99,8% de atendimento da população em água e 90% de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Bom, nós temos 4 estações de tratamento de esgoto. Esse estudo de caso, ela aconteceu aqui no ETNE Ramos, é a menor das nossas estações, porém é o que dá mais problema de gases geradores de odor. Por isso que aqui, né, a gente trouxe um estudo de caso sobre a aplicação de produto químico à base de hidróxido de hidróxidos para controle de odores na ETNE Ramos. Primeiramente, né, falando da importância desse tema e uma crescente preocupação, né, com esse tema envolvendo a redução de odores em tratamento de esgoto, tive aqui uma quantidade de publicações, aqui desde 1998, vem sempre numa crescente, né? Então a gente vê que a academia está muito preocupada, e isso, né, depois de um determinado tempo, na sequência, ela vem com a aplicação desses estudos em larga escala. Bom, a ETNE Ramos, ela inicia então com a chegada do efluente
aqui na elevatória de esgoto bruto, onde tem um gradeamento grosseiro, depois ela passa por uma peneira estática e o desalinador, seguindo então para o RALF, que é o reator anaeróbio de leito fluidizado. É uma espécie de WASB. E por ser anaeróbio, né, esse aqui é o principal gerador de gases. E depois eles seguem para um reator aeróbio, que é o SBR, reator batelada sequencial. E depois de passar pelo SBR, então ele é descartado, tem uma câmara de contato com desinfecção. Algumas ações, né, que a gente faz ali na Itameron Ramos, embora não seja o foco, né, mas a utilização de biofiltro de gás, né, já foi falado bastante aqui, é uma ação que é utilizada para capturar, por sucção, os gases de alguns pontos críticos. Então, o gás, né, ele tem esse sentido vertical. Tem o fundo falso embaixo, na sequência vai ter uma camada de meio suporte, que na última troca foi utilizado aqui mídias de polipropileno, então é uma mídia plástica, com a ideia de que com o tempo não vai comatando essa camada, e assim não dificulte na passagem do gás que o exaustor está injetando dentro do biofiltro. E em cima dele, aí sim, que vem a camada de meio filtrante, o leito filtrante, que é de turfa. Aqui algumas medições em vermelho de entrada e o verde a saída do biofiltro. Então a gente vê que tem uma razoável eficiência de remoção do gás sulfídrico por meio do biofiltro de gases. Algo que a gente pode perceber aqui, que teve alguns meses e o biofiltro de gases acabou capturando gases em menores quantidades do que é o normal, né? Normalmente a gente está aqui na casa dos 40, 45 ppm de gás sulfídrico. Porém, nesses meses aqui, março, novembro, dezembro e janeiro, foi os meses que, em paralelo, também estava sendo aplicado esse produto à base de hidróxidos. Então, a gente também vê, né, que a ação de um produto, né, também acaba tirando o gargalo sobre o biofiltro de gases. Porque quando a gente tem uma grande quantidade de gás entrando no biofiltro, aí ele também não aguenta, né, ele acaba ainda emitindo, após o biofiltro, ainda acaba saindo bastante gás sulfídrico. Então, por isso que é importante, algo que já foi falado aqui, que a gente combinar essas várias tecnologias. Outra ação que é feita é utilizando um mascarante de odor, que nesse caso aqui é com base no limoneno. É um mascarante porque ele não reage quimicamente, né? É só um perfuminho, um cheirinho, mas que ele precisa ser utilizado quando a gente não tem, né, aplicação do produto base de hidróxido. Quando a gente aplica esse produto base de hidróxido, não precisa nem mesmo utilizar esse mascarante. E outra ação para redução de odor é a utilização de tampas de biofiltro. Aqui é o RALF, onde nos pontos de abertura a gente tem essas tampas de biofiltro e junto aqui nas bordas tem a vedação de borracha para deixar a tampa realmente bem vedada. Alguns testes que a gente fez para poder decidir qual que é o produto que a gente ia realmente tomar como uma ação contínua. Então, a gente testou primeiro um produto da fornecedor Prodaux. Eles ou não souberam, ou não quiseram abrir a fórmula, né? Eu não sei qual que é o princípio ativo, mas era um líquido assim, incolor, sem cheiro. E a ação dela era instantânea, era só começar a aplicar antes do RALF, dar o tempo de detenção que o efeito já era sentido lá no fim do reator, né, com o baixamento da emissão de H2S. O que a gente percebeu? O analisador de gás ele fica dentro do reator, medindo a quantidade de gás sulfídrico, e a gente percebeu que quando
a quantidade de gás sulfídrico está abaixo de 60 ppm, por fora do reator, no ambiente, não era possível perceber a emissão do H2S. Então, essa foi a nossa meta, né, para todos os testes que foram realizados aqui nessa ET. E esse primeiro teste, então, com esse produto, teve alguns pontos experimentais. Sem aplicação de produto, os níveis de gás sulfídrico chegam na casa de 200. Aqui é uma média, né, mas existem algumas análises pontuais que chegam até batendo 300 ppm de gás sulfídrico dentro do reator. E a partir desses pontos experimentais, então a gente chegou numa dosagem otimizada de 76 ppm do produto para poder, então, fazer o efeito necessário para atingir esta meta. Um outro teste que foi feito foi esse outro fornecedor, da SC Química. Eles forneceram produto à base de nitratos. Também tivemos alguns pontos experimentais aqui, com a mesma lógica, né? Não seguimos com quantidades, com aplicação de produto maior do que esta aqui de 210 miligrama litro do produto, porque ele já estava inviável economicamente. Depois tem um detalhe aqui dos comparativos comerciais. Então foi encontrado aqui, a partir dessa regra aqui de regressão, que é 227 ppm de produto para, possivelmente, atingir a nossa meta aqui de redução do gás sulfídrico. E o outro produto, então, ele se baseia no aumento do pH do efluente, fazendo com que o H2S ele não volatilize, ele acaba ficando na forma aquosa. E vendo aqui no diagrama de equilíbrio, a gente vê que o H2S, quando está em pH menores do que 7, principalmente, ele tem uma grande quantidade, né, de H2S, mostra assim, a sua grande presença, né, sendo reduzido de acordo com o aumento do pH. E o pH, conforme ele vai aumentando, então, a forma aquosa é que ela se torna predominante, ou seja, o gás ele não volatiliza. E a quantidade ideal, né, o pH ideal no efluente foi determinado entre 8,5 e 9. Aí que a gente achou, então, a quantidade boa, né, segura para o processo, para também não interferir na microbiota dos reatores, tanto o RALF quanto lá no reator aeróbio. Essa, então, foi a faixa ideal que foi encontrada nos testes. Nesses testes, primeiro foi feito um teste preliminar, né, em pequena quantidade, foram em torno de 26 dias de testes, e esse produto, ele tem baseado em hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Então, é um produto feito pelo fornecedor, que é a Breiler. Ela é, na verdade, só a comercializante, mas quem produziu, quem desenvolveu foi a Mica, de Minas Gerais, e ela, o laboratorista que veio uma vez aqui nos visitar, falou que foi necessário quase 10 anos para poder, 9, 10 anos para poder desenvolver esse produto. E o que foi percebido que essa composição aqui de percentual de cálcio de 15% e de magnésio acima de 1,5%, então, tinha um efeito muito benéfico para a redução de odor por causa do princípio da alteração do pH. E nesse primeiro teste preliminar, foi encontrado então, uma dosagem otimizada de 450 mg/litro de produto. Breve comparativo entre esses produtos, comparativo de custos, né? Então, os 3 produtos testados são esses. Foi encontrado as dosagens otimizadas, e utilizando, então, o consumo, as vazões, foi encontrado o custo por metro cúbico de cada um desses produtos. E
esse último produto, à base de hidróxido de cálcio e magnésio, ele conseguiu um menor custo e fazendo um efeito muito bom, não só para o processo, mas também não só para redução de odor, mas também para outras questões do processo. Então, depois desse teste inicial, a autarquia, então, ela recebeu também esses resultados e aceitou, então, a proposta de fazer esse investimento, a gente adquiriu o produto, e assim a gente pôde, então, fazer vários outros testes com mais calma. Cada semana foi passando, foi reduzindo a quantidade para poder reduzir esse custo, o custo desse produto. Então, essa aquisição ela durou desde 1º de novembro até dia 3 de fevereiro. O que foi percebido nesse tempo, né, de melhor contato com esse produto? Primeiro, o grande segredo, né, desse produto está na reação química lenta. Porque se a gente pensar simplesmente, é só aumentar o pH, então poderia lá botar soda, aumentava o pH e pronto, estava resolvido também. Só que o problema desses outros produtos é que a reação é instantânea, né? Entrou em contato ali, consumiu o produto e pronto, o produto já está consumido. Só que nesse caso, dessa combinação de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, essa reação ela se torna muito lenta. Tanto que, quando fomos fazer análise em um laboratório para quantificar a quantidade de cálcio e magnésio no produto, a titulação ela sempre voltava. Então, titulava ela com ácido clorídrico, aí ficava incolor, só que se dava alguns instantes, virava a cor de novo para violeta, a cor da fenolftaleína. E podia dosar um pouco mais titular um pouco mais de ácido, depois ele voltava a cor também. E foi feito isso ao longo de 7 horas, e a reação ela não tinha terminado ainda. Então, esse produto ele tem uma reação lenta, ela vai fazendo a ação dela de forma lenta, desde o início da entrada no reator até a saída dele. E o nosso reator ele tem 10 horas de tempo de contato. Então, esse produto ele é dosado na elevatória de chegada. Tem 2 bombas ali. Então, o ponto de aplicação é exatamente esse aqui, onde ele é dosado pouco antes do gradeamento. Tanto que um pouquinho de residual ele acaba indo junto com o resíduo aqui, que foi retido no gradeamento, fica contido num recipiente, no container. Ele também ajuda a reduzir o odor dentro daquele container que já tem os resíduos do gradeamento. E o ponto de análise de gás é logo na saída do reator anaeróbio. Então, entra efluente no reator, tem 10 horas de tempo de contato, e na saída dele, então, é feito a análise de gás. Então, a análise de gás, foi feita com esse amostrador automático. Ele pode ser programado, foi programado para uma coleta a cada 20 minutos, com amostragens em pelo menos 24 horas, para pegar todo, a sazonalidade de um dia. E foi feito, então, essas medições, também com várias quantidades de aplicação do produto, com 0 ppm de produto, ou seja, sem aplicação de produto nenhum. Nós temos uma média aqui de 130 ppm de gás sulfídrico. E uma leitura máxima nessa amostragem aqui de 264 ppm de gás sulfídrico. Então, foi sendo aumentado um pouquinho a quantidade do produto. Em 250 ppm, a média estava em 62 ppm de gás sulfídrico e a máxima em 102. Porém, 41% das amostragens, das coletas de amostra, estavam fora da conformidade, daqueles 60 ppm de gás, que é o nosso limite, nossa meta. Então, foi aumentado mais um pouco, para 300 ppm de 300 mg litro de produto, sendo que a média ficou
em 18 ppm de gás sulfídrico com uma máxima de 65. E 99% das amostras, né, durante as 24 horas de análise, 99% delas ficaram dentro do previsto. E aumentando um pouco mais ainda a quantidade de produto, a gente vê que não tem muito benefício. A gente pode perceber que tem um leve aumento, mas isso já é questão da variabilidade do processo natural. Então, aumentando mais do que 300 ppm, a gente pode perceber que é um excesso de produto, né? Não precisa mais do que isso. Isto faz com que aquela redução, aquele custo de 50 centavos por metro cúbico, ele pode ser abaixado para 35 centavos por metro cúbico. Esse é o valor agregado ao custo de tratamento de esgoto por causa da aplicação desse produto para melhoria do odor. Só que, não só na melhoria do odor, esse produto auxiliou a gente. Também teve alguns efeitos colaterais, entre aspas. E primeiro, esse produto, ele, como não tem formação de ácidos dentro do reator, então diminui a corrosão na estrutura. Também melhora a sedimentação de lodo no descarte, porque nessa ET, o produto, melhor, nessa ET, como ela é pequena, não se faz necessário ter um processo de desaguamento de lodo ali dentro. Então, o lodo ele é retirado por caminhão, hidrovácuo, e leva então para uma outra ET maior, onde tem um desaguamento de lodo. O que foi percebido? Com a aplicação desse produto, o lodo ele ficou mais denso, sedimentou melhor dentro do reator. Então tem uma melhor eficiência desse transporte de lodo da ITE, dessa ET para outra ET para fazer o desaguamento. A gente também percebe que houve uma maior taxa de decantação. Então, não só lá no HALF, mas também lá no SBR, no nosso reator aeróbio, com lodos ativados, a etapa de decantação aconteceu mais rápido também. Quando essa decantação corre mais rápido, então a gente precisa de um menor tempo de decantação, que seria, entre aspas, um tempo morto no ciclo do processo. Então, ganhando esse tempo e ciclo, a gente também ganha em produtividade da ITE. Então, fazendo um comparativo, aqui é o teste de VL, o ensaio de volume de lodo, que simula a decantação no reator. Aqui seria sem aplicação do produto. A gente vê aqui uma certa tendência de redução do lodo, da decantação do lodo, seguindo essa linha aqui. E com a aplicação do produto, a gente percebe que essa taxa de decantação é muito mais rápida e a gente pode abaixar esse tempo de decantação, diminuir esse tempo de decantação e assim ganhar em tempo de ciclo. Então, como que compõe toda essa aplicação do produto? Ele possui um tanque de 15 metros cúbicos, está instalado ao lado da elevatória de entrada de esgoto bruto, então ele é aplicado logo quando entra aqui na ET. Toda essa estrutura, ela é por comodato, então a gente adquire o produto e também o fornecedor oferece a estrutura tudo em comodato, tanto o tanque, as bombas e o painel. Como ele é uma solução aquosa em suspensão de hidróxido de cálcio e magnésio, então ele precisa de um sistema aqui de retrolavagem, que é essa bomba aqui. Então ela vai sugar toda a linha que está aqui para não acontecer a incrustação de produto dentro da linha, devolve aqui para o tanque. Faz isso 1 minuto a cada hora ou a cada 2 horas. E o que o operador, o técnico, tem que fazer de rotina é simplesmente lavar essa outra parte aqui, colocar a mangueira de água, fecha tudo, aqui coloca água e lava essa linha, já que é um produto tenso, preciso de vez em quando passar a linha para
desincrustar essa tubulação. Mas com água normal da rede, é simples de realizar essa atividade. E é isso, esta é a apresentação que eu queria passar, esse é o estudo de caso da DTE Nereu Ramos. Obrigada, Diego. Obrigada pela excelente apresentação. Foi ótimo. Novidades, né? Trouxe novidades, e eu acho que é bem legal aí para disseminar para o pessoal. Bom, as 3 apresentações finalizaram. Então, quem estiver assistindo aí, o pessoal do virtual, que quiser interagir e fazer suas perguntas, tá? Então, a gente vai passar agora para um momento de questionamentos com os nossos participantes. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Bem à vontade para fazer seus questionamentos, suas colocações. Quem quiser fazer as perguntas pode abrir o áudio. Boa tarde. Quem está falando é o engenheiro Ailton, aqui de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Bem-vindo, Ailton. Opa, obrigado. Muito bacana as apresentações, né? São exemplos, né, de soluções de problemas aí, né? Diante do que essa atividade de esgotamento sanitário causa, né? De desconforto, né? O caso do odor, né? Perante a vizinhança. Tem uma elevatória aqui, né, no município, né, que ela tem causado um problema, né, com relação ao odor, tá? Mas só que essa é uma das elevatórias de grande porte aqui na municipalidade, tá? E aí surgiu o pensamento, né, comecei a desenvolver, né, um esboço, né, de medida, né, mitigadora, né, utilizando material vegetal. O uso da fibra da casca do coco e o bagaço da cana. O objetivo seria fazer a sucção desse odor, passar por espécies de compartimentos em que tem essa matéria vegetal interna. Mas aí eu fiquei na dúvida, né, da forma que essa fibra vegetal vai fazer a retenção desse material odorífico, desse gás. Aí eu vi a apresentação da Fabiana, né, que foi empregado lá em Jurerê, né, e despertou, né, uma forma de dar uma aperfeiçoada nesse modelo. Mas aí eu não vi na apresentação dela especificar se esse gás ele é bombeado, se ele é succionado, se é pelo próprio fluxo, pela própria densidade que ele percorre esse biofiltro. Nós temos exaustores. Exaustores. Então, ele é sugado da elevatória de esgotos e ele passa e tem a saída. Alguns biofiltros nossos, dependendo do porte da elevatória, eu não sei qual o volume, né? Nas elevatórias de fronte à praia, o volume é relativamente pequeno, então a gente recircula esse gás, a saída dele não é para o meio aberto, ele retorna a tubulação, acaba entrando novamente na elevatória de esgotos. Sim. Mas tem outra elevatória maior, que é esse fluxo, se ele retorna, aí não dá conta, então ele é aberto para o externo. O NAET, por exemplo, da estação de esgotos é um biofiltro aberto, onde o gás sai naturalmente, né? Entendi. O caso dessa elevatória aqui, mais especificamente no poço de sucção. Existe um desnível, né, da tubulação de chegada do esgoto, né, com os níveis, né, de mínimo e máximo, e aí causa essa turbulência gerando esse odor, tá? E aí, como a abertura desse poço não é fechada, totalmente vedada, né, o poço não fica hermético, e aí começa a gerar esse processo de fuga do odor, e aí causa essa tormenta. E aí eu estou nessa situação. O primeiro momento deveria fechar, pelo menos esse ponto de coleta, né, em alguma forma ele tem que estar hermeticamente fechado para a estrutura de filtração que vocês vão implantar. Mas eu achei interessante, dependendo até eu anotei aqui do volume de odor, ou, né, da concentração que tem esse gás sulfídrico,
ainda complementar com a torre de adsorção, que eu também emendo para depois, né, de você sanar suas dúvidas. Eu queria que a Jaqueline, se ela pudesse falar um pouquinho mais sobre essa torre de adsorção, como é que ela funciona, porque eu acho que seria um complemento ao biofiltro, que talvez, né, não seja tão eficiente como vocês estão propondo, mas é uma forma de integrar, talvez, essa torre de adsorção, se a Jaqueline puder nos falar um pouquinho mais também, acho que ajudaria. Sim. Né? Então, pela rede, a gente também tem problemas na elevatória, e a gente detectou que esse H2S ele já foi formado na tubulação antes de chegar na elevatória. E existem sistemas nossos que são elevatórias, que alimentam elevatórias. Acaba que esse esgoto ele fica parado na elevatória, naquele poço onde junta lodo, onde tem material orgânico, temperatura, condição, que forma o gás, e daí ele já sai daquela elevatória 1 para ir para a elevatória 2 já com o H2S. Então, aí que a gente usa, então, a gente faz primeiro um estudo, a gente faz a medição do H2S no meio líquido, né, seja nos pontos antes de chegar nessa elevatória problema, para identificar onde que a gente está tendo, e se tem alguma elevatória antes que já tem o H2S para a gente poder atuar. E quando a gente identifica que numa elevatória antes da que tem o problema, a gente ainda não tem a formação do H2S, ou ela é pequena, a gente usa o nitrato de cálcio no líquido, tá? Porque daí ele vai agindo na tubulação, isso também é utilizado na Europa, tá? Então ele vai agindo, ele demora em torno de 20 minutos, ele não é tão rápido, mas como que ele funciona? A matéria orgânica, quando ela é degradada pelas bactérias sulfato-redutoras, ele forma o H2S. Só que quando você coloca o nitrato, em vez delas utilizarem o oxigênio ali do sulfato, ela utiliza o oxigênio do nitrato. Então, ela não forma o H2S. Tá? Você está trocando ali o alimento da bactéria. Então, esse é uma possibilidade para elevatória que a gente tem utilizado aqui. E nos biofiltros, a gente usa mais a turfa mesmo, porque além de ser um meio suporte, a gente fez o teste com outros materiais, eles acabam não sendo tão... Eles acabam não absorvendo, mantendo também a umidade, acaba colmatando também. Então, quando ele colmata, né, ele forma aquela massa e o gás não passa. A gente já tentou lodo, já tentou poda de árvore, a gente acaba um resultado inferior à turfa. Então, a turfa a gente consegue ficar ali um bom tempo sem trocar, sendo que os outros a gente tinha que fazer a troca mais rápido. Então, aí vocês têm que avaliar a possibilidade de reutilizar, né, esses materiais que você da cana e tudo mais. A gente vê na literatura alguns resultados, mas a gente aqui efetivamente melhores resultados com a turfa mesmo. E acaba até não sendo um material assim tão caro assim, para poder utilizar. E a gente usa, então, em algumas situações, a torre de adsorção. Ela é como se fosse um biofiltro, só que seria um cilindro mais fino e mais comprido. E um dos materiais que a gente utiliza é um carvão impregnado com alumina. Então, ele acaba pegando esse gás residual do biofiltro e impregnando esse material, então, né, por adsorção nesse carvão com alumina. Então, a gente chega ali nos 90, ali no biofiltro, e na torre a gente chega ali bem próximo dos 99. E por que a gente usa direto a torre de adsorção, né? Porque o processo do biofiltro é um processo biológico e o processo da torre é um processo químico, físico-químico. Então, o que acontece é que aquele material, ele satura mais rápido na torre de adsorção e a gente tem que acabar trocando ele com uma maior frequência e o custo dele também é maior. Então, a gente faz um pré-tratamento no biofiltro, tirando essa maior quantidade de gás, e um polimento na torre. Isso ajudou um pouco vocês? Não deu para entender. A ideia, no nosso caso aqui, né, está na fase incipiente. Né, seria ter a forma 1 sem o uso do exaustor, né, justamente para não dar aquele problema de consumo de energia. E teria a alternativa 2, nesse caso seria a primeira nossa, né, de não ter o exaustor e fazer o próprio fluxo do gás, né, já que ele é mais leve, fazer a ascensão e o ingresso pelas câmaras em série.
Tá? Mas vou amadurecer essa ideia, né? Ainda bem que eu não dispensei, não gastei recursos, né? Esperei pela apresentação para desenvolver melhor o projeto. O processo da exaustão, ela precisa de um pouco de atenção, né? Se você tiver metano, ele acaba sendo um processo que pode acontecer uma explosão, então é bom fazer um estudo bem detalhado e o material, né? Um exaustor que seja ATEX, né? Para a gente reduzir aí os riscos de acidente. Ok. Gratíssimo pelo esclarecimento. Janaína, só aproveitando a pergunta do Ailton, no caso do nitrato de cálcio que vocês utilizam nas elevatórias, o dimensionamento do volume da concentração a ser utilizada, uma vez que ela vai passando de uma elevatória para outra, né? Você utiliza o volume da elevatória inicial, da primeira elevatória, você utiliza para calcular a concentração de nitrato de cálcio? Hoje a gente trabalha com o sistema todo automatizado, então a gente está ali com a quantidade de esgoto no poço, a gente está medindo, e a gente mede também no problema mais para frente, o teor de H2S. Então, isso alimenta o software que já controla a dosagem. Então, isso vai variando o tempo todo. Isso ajuda bastante na economia de produto. Obrigada. Heloíse, tem alguma pergunta? Obrigada, Ailton. Nada. Tá. Aproveitando que Eu tenho mais uma perguntinha. Qual que é a eficiência da cortina verde artificial, Janaína? ela tem uma capacidade de reter 80%, porque ele é um sombrique, não sei se já... Uma telinha, né? Então, ele segura ali os gases em torno de 80%. E ela só é usada provisoriamente, ela não fica fixa. Isso, provisoriamente. A gente tem aqui Tem algum motivo para ela ser só provisória? Sim, a gente tem na legislação, o nosso órgão ambiental, ele pede cortinas verdes com plantas nativas. Sim. Então, a gente conseguiu, então, nesses momentos só, né, de necessidade, né, de formação para utilizar essa cortina artificial. E só o que eu acho que na hora que você estava explicando da torre de absorção, vocês usam carvão com alumina? Eu não entendi direito. Isso, carvão impregnado com alumina. É um tá. material que existe no mercado, eles são bolinhas. Sim, assim. sim. Só que daí a disposição é aterro, né? Tá. E ela tem uma frequência muito grande de troca? A gente tem média entre 12 e 18 meses. Vai depender realmente da quantidade, da concentração de gás. Ele é indicativo também, ele é colorido, né? Ele é azulzinho. E aí, quando ele satura, ele fica cinza. E o nitrato de cálcio que vocês aplicam no elevatório, ele traz algum impacto na estação de esgotos? No efluente bruto? Não, a gente não identificou, porque o processo final, ele termina em nitrogênio gasoso, né, na reação. E acaba que quando ele entra no reator, a gente não tem nenhum tipo de problema. Não há um aumento não observaram nenhum aumento desses... De nitrogênio, não. Entendi. E aí, só uma última pergunta. Vocês usam como análise o H2S da próxima elevatória, né? Que você falou como parâmetro para... Na verdade, é onde a gente consegue colocar, tá? Porque a gente tem problema de vandalismo também. Então, assim, às vezes a gente tem um PV, que ele é um grande problema, mas se eu colocar um equipamento ali, eu não vou ter mais, né? Então, depende do que a gente consegue. Na maioria das vezes, a gente escolhe um PV, que daí está fechado e é no meio do caminho. Mas se for realmente um lugar que não seja adequado, fica na próxima elevatória. Entendi. Janaína, está aberto, né? Eu tenho uma pergunta aqui também.
eu caí em alguns segundos ali durante a pergunta do Ailton, eu não sei se você já respondeu ou não, mas vamos lá. Como se dá a aplicação de produtos líquidos como peróxido e se ele necessita de tempo de reação? Não entendi, pode falar de novo? A aplicação de produtos líquidos como peróxido, se ele precisa de um tempo de reação? Sim, precisa. Então, no caso do peróxido, a gente calcula em torno de 4 minutos de contato, né? Então, a gente dosa ali os nossos sistemas são normalmente assim, preliminar, com gradeamento, desarenador, né? E seguido dos reatores anaeróbios e, posteriormente, a maioria das vezes, tem uma lagoa. Só que se eu colocar o peróxido e ele chega e ativa até a lagoa, a gente tem problemas no tratamento da lagoa dos micro-organismos. Então, a gente, na caixa antes da lagoa, a gente controla o teor do peróxido, ele tem que ter acabado, ele tem que ter oxidado por completo. E para a gente conseguir esses 4 minutos de contato, para eliminar o H2S, né, o sulfeto, e ele chegar na lagoa, a gente tem que ter no mínimo 4 minutos. Entendi. Então, no caso do peróxido, 4 minutos, e no nitrato, como eu disse, são 20 para ele começar a reagir. Tá, ok, tem mais algumas aqui, tá? A condução dos gases, vocês fazem sempre por exaustão, e quando, normalmente sim, né? Sim. Exaustão. E quando existem extravasores nessas elevatórias, como que acontece? Quando tem extravasor, a gente nas nossas elevatórias, a gente tem poucas com biofiltro, né? E aí a gente coloca o sistema para que ele não chegue a capturar no limite de segurança para não capturar líquido para ir para o biofiltro. Não sei se era essa a pergunta. Mas do escape dos gases até vocês nas elevatórias, vocês não usam o... Eu acredito que a gente tenha 2 ou 3 só com biofiltro, mas elas têm a tampa mais para cima, porque as nossas elevatórias talvez um pouco diferente da Fabiana, as elevatórias são enterradas, então a gente acaba com uma tampa a nível de solo e pegando ali o gás. Então. Essa pergunta talvez até fosse melhor para a Fabiana, né? Fabiana, nas elevatórias que tem extravasor, como vocês fazem a captura do gás para jogar para o biofilme? As elevatórias de Jurerê Internacional não possuem extravasores, então todo o esgoto, todo o gás ali coletado é tratado no biofiltro. Não saberia lhe dizer. Tá. A gente não tem extravasor. Já que estou contigo, Fabiana, eu também tenho mais uma. Os biofiltros geram algum subproduto que necessita de destinação? Não, a princípio é uma operação bem simples, esses dos biofiltros. A única, talvez, são a turfa. A última troca a gente enviou para aterro, mas não, a princípio não. Não identificamos nenhum Ok. contaminante ou algo grave assim. Né? Ô, Fabiana, outra coisa, você comentou ali na questão que vocês têm no sistema de vocês, 20% do sistema é por sucção. A vácuo. A sucção a vácuo, me explica um pouquinho mais sobre isso. O loteamento, o Jurerê Internacional, ele foi implementado por partes, né? Então, por etapas, né? Então, essa foi a última etapa implantada com essa rede de coletas diferenciada. Na verdade, essa etapa é chamada de Amoraiville. Ela tem alguns diferenciais, ela tem toda a instalação elétrica subterrânea, ela tem um parque no entorno, então ela não é um loteamento bem quadradinho, sabe? Com as quadrinhas, ele é todo integrado ao verde da região. E o sistema de coletas a vácuo também é um diferencial proposto, né? Um dos diferenciais propostos para essa nova etapa, onde a cada 3 ou 4 casas tem uma válvula. Então, os esgotos das residências, ele entra por gravidade nessas caixas, são caixas semi-enterradas, o efluente fica embaixo, né? E a parte de cima fica o sistema de válvulas, é um sistema americano. Essas válvulas, conforme enche essa caixa, elas acionam, abrem a tubulação, e como a tubulação está com pressão negativa,
essa pressão negativa suga esse efluente para uma elevatória. Essa pressão negativa é fornecida através de um sistema de bombeamento também, nessa estação de vácuo, né, que promove esse sistema na rede. Então, é uma rede estanque, ela minimiza bastante problemas de contaminação, vazamento, infiltração de efluente no lençol freático. Ela não precisa de decaimento, ela é totalmente horizontal. Então, para locais onde o lençol freático elevado, ela é bem interessante. O operador, quando faz alguma manutenção, ele não tem contato diretamente com o esgoto, porque essa válvula está do lado de fora, então o problema pode acontecer essa válvula abrir e não fechar, e aí começa a consumir a pressão, e a pressão começa a positivar, né? Então, acionam alarmes, enfim, a gente vai atuar e conseguir, como é que eu posso dizer, fechar, né? Fechar esse vazamento do gás, digamos assim, né, da rede. E é isso, basicamente é isso. O efluente cai todo numa elevatória, numa estação de vácuo principal, e dali é bombeado normalmente, por bombas normais, né? Para a estação de esgotos. Interessante. É um sistema bem caro para implantar e para operar, mas é muito interessante, é muito positivo, tanto para o meio ambiente quanto para a qualidade na prestação do serviço, né? Na qualidade do ambiente de trabalho, assim. É bem bom. Entendi. Padrão Jurerê. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta no chat aqui do Gustavo Tonon. Para a Janaína. As alternativas integradas apresentadas são complementares ou elas servem de segurança para quando alguma específica perde a funcionalidade? Alguma alternativa pontual é indispensável dentro do contexto da integrada para que se tenha uma boa eficiência? A gente tem trabalhado com essa solução integrada para que realmente a gente minimize ao máximo a chegada do odor na população. Então, cada alternativa ali, ela vai somando e reduzindo, então, o impacto. Eu digo assim que o principal, a gente tem algumas ordens de instalação, né? Mas seriam os que dão maior eficiência, né? Como o produto químico ou o fechamento, né? O encalduramento e direcionamento dos gases para um tratamento. Então, esse é o principal. Acaba que as cortinas verdes ajudam também, e a gente coloca porque também é um item de legislação, assim como o queimador de gás. Eu tenho mais uma aqui ainda para você, Janaína. Quais os enclausuramentos têm apresentado melhor resultado? Olha, a gente tem duas situações. A gente tem a zona de decantação, que é onde verte ali o efluente tratado, e tem a câmara de gás. Nos setores anaeróbios, a gente tem a formação de espuma, e ela é relativamente grande nessa câmara de gás. Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer, então, uma limpeza, seja, né, de ter estudado algum sistema, seja por uma descarga automática, e mesmo assim precisa ser acompanhada, então precisa abrir essa câmara, ou seja por caminhão de sucção. Então, nessa câmara de gás, a gente tem 3 modelos que a gente usa, e alguns melhores que os outros. A gente tem PRFV com borracha, mas a gente percebe que a manutenção tem que ser muito rápida, porque a borracha resseca e acaba vazando gás. A gente tem um que é de poliestireno com rosca. Ele é difícil de operar, assim, tá? E mesmo assim também tem a borracha. E o que a gente tem usado, que é bem pesado, que é o de ferro. Então, seria uma tampa como se fosse de PV mesmo, e ela é muito pesada, ela pesa 70 quilos. Então, quando ela vai ser aberta, tem que ser bem esporádico, mas ela daí tem sido a melhor de vedação mesmo, assim, praticamente zero saindo. Só que ela tem que ser, então, já de obra, sair com uma calha que faz a remoção da espuma automática, seria também um sistema de diferença hidrostática. Então, a gente tem alguns reatores já saindo assim, com remoção hidrostática da espuma, com essa tampa de ferro na câmara de gás. Já para a zona de decantação, que é onde verte ali o efluente tratado, onde tem a maior concentração ali do H2S
pelo que o bionamento, a gente tem utilizado as tampas deslizantes com lonas. Então, ela também tem borracha ao redor, mas é uma lona que a gente consegue puxar para fazer limpeza, ou para até observar e fazer coleta. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta para o Diego. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre aquele equipamento que ele usa para controlar ali o H2S, medir no processo do hidróxido de cálcio. Seria sobre o analisador de gás? Isso. Ah, tá. É um equipamento que ele é portátil, né? Então a gente consegue mexer para cá, para onde a gente quer que a gente leve ele. O modelo dele é GEN 5000. Quem fornece, quem tem exclusividade, né, no Brasil dessa marca é a Clean. Então isso é da Clean. Então esse equipamento, você acopla com as mangueiras, né, e coloca lá no ponto de leitura. E daí você programa ele para fazer, né, análise a cada X minutos e X análises. E você deixa ele lá, né, ele vai fazendo monitoramento sozinho, ele armazena as leituras, né, dentro da memória. E depois você, né, faz o download disso para o computador, ali pode, então, como software próprio do equipamento, ele faz... Mas ele mede no líquido ou no gás? No gás. No gás. No gás. Isso. E qual que é o range dele? E H2S é de 1 a 1000. Então, assim, ele não tem uma precisão, né, em pequenas quantidades, né? Esse equipamento é para grandes quantidades de gás, né? E ele pode olhar, pode ficar na chuva? Não, eu deixo dentro da caixa, da maleta dela, né? E quando fica no tempo, né, eu ainda coloco algum cobertinho, alguma coisa assim para proteger, até porque é um equipamento muito caro, né? Não dá de arriscar e deixar, né, em qualquer lugar. Sim. E assim, não dá de molhar, até porque ele tem um filtro, né? Um filtro para poder filtrar a umidade que vem junto com a amostra, né? Para poder não entrar dentro dos detectores, ali vai danificar. E ele tem calibração, manutenção aqui no Brasil? Tem calibração, manutenção aqui, né? Também exclusividade, né, da própria fornecedora. Inclusive, nosso equipamento agora está lá em calibração com certificado da RBC. E também para manutenção, de troca dos sensores, tá? Tudo aqui. Ok, obrigada. Diego, você comentou que tem uma estação em específico que gera mais problema, pela proximidade com a vizinhança ou por tipo de tratamento presente, né? O que gera esse maior problema? Não, é o tratamento mesmo, é o próprio reator Ralph ali nessa ET que é o problema. A gente também tem outro, né, o Ralph, numa outra estação, que não gera tanto gás que nem nesse reator gera. Então, é questão do próprio Ralph, desse Ralph mesmo, dessa ET. Entendi. Então, esses limites ali essas quantidades de 200, 300 ppm de gás sulfídrico, todos os representantes comerciais que vieram aí falaram que nunca vi algo desse tipo, que realmente era um desafio grande para... Mas existe algum despejo industrial, montante, alguma coisa que leve a... Não, é o próprio reator mesmo. Tanto que foi feita medições na entrada do efluente, ali na elevatória de esgoto bruto, mas ali a quantidade de H2S é menor do que 10, tá? Ou seja, já está ali no limite mínimo do equipamento. Então, a formação de gás acontece dentro da ET mesmo. Entendi. A questão não é nem há problema em elevatórias, né, que já vem, né, o gás de fora. Então, é dentro da ET mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Creio que não. Janine? Está fechando. A Jamília, eu acho que solicitou no chat, Diego.
Já, acho que tá. Tá Acho que é ok, para então. você. Acho que é para você, Diego. Já respondeu. Respondi, é a Clean. Ah, do Perfeito. analisador de gás, tá, é Gen, com M, Gen Sucunico. Eu acho que essa etapa também dos equipamentos de medição e controle de gases também é um grande desafio, né? Porque nós temos aqueles que possibilitam a medição em espaços confinados e aqueles que, para utilizar em locais abertos, a dificuldade aumenta, né? Vocês têm algum equipamento para utilização de medição em espaço aberto que gere uma confiabilidade nos dados medidos? A gente tem um que chama, tem dois, na verdade, eles chamam Jerônimo. E vai até 50 ppb, 0 a 50 ppb, então uma concentração bem baixa. Então, Mas você não precisa criar um ambiente para ele, você coloca ele próximo do local gerador e mede. isso, então, como ele satura, né, nas concentrações que a gente tem na rede, então a gente começa a medir normalmente com esses que você falou de segurança, né, vai medir se eu posso colocar ele ali ou não, né, se ele não pegar ele der 0, eu posso colocar esse outro equipamento que se aproxima do nariz eletrônico, e aí a gente consegue fazer a medição. Ele tem uma bombinha interna que ele faz a sucção do gás do ambiente, passa por dentro dele e mostra então no display a quantidade. Mas o problema é porque a gente perguntei, né? Ele é importado, até onde eu sabia, a gente tem 5 só no Brasil, uma empresa que faz calibração e manutenção, e ele precisa ir para os Estados Unidos, onde nesse processo de aduana, acontecendo novamente uma importação, outra exportação, se vão 6 meses. Nossa. Então, quando ele chega, a gente trabalha bastante, quando ele sai... Então, por isso que a gente está com 2 agora, para sempre estar mandando um e ficando com o outro. Exato. E, Janaína, nessa questão de que vocês utilizam várias soluções integradas, combinadas, né? Como que vocês chegam na solução, na melhor combinação ou na melhor solução a ser utilizada para determinado caso? Existe algum critério ou é devido à produção de gás daquele local? É mais relacionado à produção de gás, porque cada ET é uma ET. Então, nossas ETs, elas podem ter configurações diferentes, desde porte até tipo de reator e pós-tratamento ou preliminar também. Não é uma caixinha fechada, né? Então, aqui na nossa, os projetistas, eles têm essa liberdade. Então, eles vão montando a ET conforme eles acham melhor, a topologia do terreno também. Então, por isso que aquele desenvolvimento do monitoramento foi importante, porque ao visitar a ET, a gente consegue fazer um levantamento dos principais pontos de emissão. Então, a gente começa pelo mais problemático. Então, até um exemplo que eu mostrei ali, não era nem o reator, era o nosso emissário. O maior problema. Então, era um emissário que era uma grande cascata que o H2S acabava se desprendendo ali. Então, todo o processo de investimento, fazer o emissário curado e acabar com o problema naquele momento. Então, dependendo da ET, a gente vai trabalhando as possibilidades. O que a gente tem são esses informes técnicos, esses relatórios, até um manual de controle de odores que fica disponível aqui interno para o pessoal da empresa, no nosso sistema normativo, para que eles consigam, né, independentemente da nossa visita, tentar alocar alternativa na ET, né, os gestores, e também como operar. Legal. Obrigada. Mais algum questionamento? Alguma colocação? Eu acho que finalizamos, né, Diego? Sim.
Muito produtiva, muito bacana a discussão aí das técnicas, né? Cada local, né? Uma técnica diferenciada, um resultado apresentado, mas em comum resolveu todos os problemas. Perfeito. Acredito que a gente, né, conseguimos aqui uma discussão extremamente produtiva, né? Acredito que conseguimos tirar aí inúmeros dúvidas, né? Questionamentos foram ótimos. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. As apresentações foram excelentes, a discussão foi bem rica, né? Bem esclarecedora. E, Diego, queres finalizar? Só tenho a agradecer. Esse é o segundo encontro, né? Os 2 encontros bateram pelo menos 30 participantes. Isso é ótimo. Também todo esse material vai ficar gravado. Depois a gente vai disponibilizar um link livre via YouTube. E eu tenho certeza que várias pessoas vão participar também, né? Que não conseguem estar em horário expediente, mas que depois assistem. Então, o que vocês 3 fizeram hoje, vocês deixam um legado para todo o pessoal do Estado e do Brasil, né? Obrigado, viu, pessoal? E obrigado à participação de todos também, né? Desculpa, Fabiana. Não, eu ia agradecer também e dizer que o SAI, Jurerê Internacional, está aberto, né? A gente passou por um período de pandemia onde a gente não estava recebendo visitas, mas agora, esse ano, a gente voltou a receber. Então, se alguém tiver interesse, quiser vir conhecer de perto, tanto esse sistema de controle de odores, quanto as nossas unidades, água, estação de água, estação de esgotos, a gente está aberto à visitação, é só entrar em contato, mandar um e-mail, ligar e agendar. A gente está disponível para quem quiser vir conhecer. Obrigado, Fabiano. E aos participantes, eu queria deixar bem aberto o meu contato da Janine também, para que, se vocês tiverem algum tema que seja interessante ou que vocês queiram expor algum tema, que nos procurem, tá? E o objetivo é esse, fazer uma troca de experiência, trazer os especialistas, trazer os cases que já estão dando certo, ou até os que não deram certo, também é importante, eu acho que trazer aquilo que não foi bom, tá? Porque se alguém errou em alguma coisa, com certeza vai evitar o erro de muitas outras pessoas, para trazerem aqui e compartilhar. O objetivo da Câmara é justamente esse, compartilhamento e troca de informações e fazer essa cadeia. Eu já sei, então, que se eu precisar de algumas informações, vou procurar a Fabiana, Diego, Janaína, enfim, eu já sei agora onde procurar. Tá? E em outros assuntos, o objetivo é justamente esse. Então, se manifesta, pessoal, nos procurem, mandem o WhatsApp, enfim, a gente está aberto para isso, para construir temas que sejam relevantes e sejam importantes para todo mundo. Isso aí. Obrigada a todos, tá? Uma excelente semana. E logo teremos a nossa terceira reunião, a próxima. Beleza, bacana, ótima semana também. Obrigado, valeu a todo o pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.